Meu pai confiscou meu primeiro carro quando eu tinha 16 anos. Tentou confiscar o segundo também, mesmo eu já sendo adulto. E minha mãe apoiou tudo. Parte 1. Aviso, menção à violência, castigos físicos, palmadas e agressões, e linguagem forte. Faz relativamente pouco tempo que foi o aniversário da morte da minha mãe. Essa situação absurda aconteceu décadas atrás. E é uma história muito longa, então precisei dividir em duas partes. Meu velho sem arrependimentos está enterrado desde 2020. Vou deixar vocês adivinharem o motivo. Mas ele era o tipo de pessoa do meu. E minha mãe combinava perfeitamente com ele, porque ela era do tipo eu, extremamente dramática. Ambos eram profundamente narcisistas, cheios de senso de direito, às vezes beirando o sadismo, e geralmente amargos quando não conseguiam o que queriam, em coisas grandes ou pequenas. Não sei dizer se fui uma criança indesejada ou não planejada. Eles nunca disseram. Mas eu era filho único, e conforme fui crescendo, virei o principal alvo deles. Os castigos, no começo, eram aplicados principalmente pela minha mãe. Ela tinha uma obsessão doentia por palmadas, o que me fez uma criança submissa no início, até eu crescer e perceber que ela não era tão forte assim. Conforme fui ficando maior, eu literalmente parei de reagir à dor das palmadas, porque me acostumei. Meus amigos até me deram o apelido de Tardas, que usam até hoje. Quando bater deixou de funcionar, minha mãe chegou a checar se eu tinha hematomas no traseiro e começou a chorar quando eu disse que o cinto não fazia mais efeito em mim. Qualquer pessoa para quem contei isso chamou ela de tudo, de sádica projetando frustrações até completamente louca, porque ela literalmente chorou por não conseguir mais me punir batendo. As poucas pessoas que defenderam as ações dela diziam que era outra época e que palmadas era tudo que alguns pais tinham. Besteira absoluta. Já meu pai tinha um pavio curtíssimo e explodia em raiva num piscar de olhos, especialmente quando alguém insinuava que ele estava errado. Ele socava paredes, até o dia em que acertou uma viga e quebrou a mão. Depois disso, colocou um saco de pancadas na garagem para descontar a raiva, e praticamente destruiu o negócio. Ele também era extremamente controlador financeiramente comigo. Eu sempre tive que esconder qualquer dinheiro que ganhava. Ele ficava furioso por não conseguir encontrar. Apesar das ameaças constantes, e às vezes, agressões reais, com o tempo eu fiquei indiferente aos abusos dele. Eu fazia as tarefas que mandavam e depois trabalhava para ganhar dinheiro, que escondia em vários lugares diferentes, caso algum fosse descoberto. Mas eu escondia tão bem que ele nunca encontrou nenhum. Trabalho praticamente desde os 10 anos. Eu era grande para minha idade, basicamente a cara do Bob Hill até a puberdade. Cortava grama, juntava folhas, fazia bicos até conseguir um emprego de meio período aos 15. Além do narcisismo e da raiva, meu pai era naturalmente grande, corpulento, usava corte militar, até ficar careca, e se achava fodão. Do tipo que flexiona músculos moles na frente do espelho para se admirar. Até o dia em que levou uma surra. De um cara treinado em artes marciais, quase uma cabeça mais baixo que ele. Eu vi tudo pela janela do carro da família quando era criança. Não sei como a briga começou, mas sei como terminou, um chute giratório na cara. Meu pai perdeu um dente naquele dia. Depois disso, ele só implicava com quem era mais fraco que ele, como eu, quando criança. Ele adorava se gabar de ser veterano do Vietnã, mas na verdade serviu apenas na guarda costeira durante todo o serviço militar. Sempre tomava cuidado para não entrar em detalhes, para não ser desmascarado. Hoje chamariam isso de sola em valor, acho. Quando comprei meu primeiro carro aos 16 anos, em 1991, meu pai aproveitou toda a oportunidade para esfregar na minha cara que o carro estava no nome dele, porque eu era menor de idade. Era um Chevy Cavalier 82. Não era o carro dos sonhos, mas era o meu primeiro carro. Comprei de um mecânico velho que consertava e vendia sucata no bairro. Ele gostava de desafios e devia ter tido sua própria oficina. O Cavalier já tinha sido batido e vendido em leilão. Duas portas e o paralama do passageiro eram de outra cor, a coluna central foi soldada novamente. Tinha vários amassados e marcas de solda. Era feio, tinha título de salvamento, era lento e fraco. Mas funcionava bem. Tinha menos de 10 anos quando comprei. Gastei praticamente tudo o que tinha guardado. Meus pais trataram o fato de eu ter um carro como um passe livre para me obrigar a fazer recados. E odiavam quando eu pedia dinheiro para gasolina. Se eu fosse desobediente, tiravam o carro. Diziam que a vida não era justa. Eu respondia que também não dava para fazer recados sem gasolina, então eu não iria. Aí, resmungando, me devolviam as chaves e algum dinheiro. Isso aconteceu muitas vezes. Minha mãe também me usava como táxi para parentes e para a melhor amiga dela, outra narcisista maluca. Graças a Deus ela não teve filhos. Morreu como dependente química e sem teto. Eles também me usavam como motorista designado para poderem beber. Eu ficava horas esperando no estacionamento do bar, lendo livros, gibis do Archie ou fazendo o dever da escola com uma lanterna. Até o dia em que um policial bateu no vidro perguntando por que um garoto de 16 anos estava ali depois das 22 horas. Ele ficou furioso quando expliquei. Pediu o nome dos meus pais e entrou no bar. A música parou de repente, e poucos minutos depois ele escoltou meus pais para fora como um sargento.
Eles ficaram putos comigo. Mas eu ia fazer o quê? Era um policial. Depois disso, sempre voltavam no horário combinado. Polícia era uma das poucas coisas que eles temiam. Tive meu primeiro carro por menos de 6 meses. O Eu Camino remendado do meu pai finalmente morreu, e ele simplesmente pegou o meu carro, que já estava no nome dele. Fez questão de dizer na minha cara, como um valentão de escola, que eu não podia fazer nada. Minha mãe apoiou totalmente. Disse que pai sempre vem primeiro, mesmo que o filho tenha comprado o carro. Nunca recebi o dinheiro de volta. Meu pai pintou o Cavalier de preto. Não ficou grande coisa. Consertou mais ou menos a lataria. Agia como se o carro nunca tivesse sido meu. Fazia discursos intermináveis, bêbado, sobre o trabalho meticuloso que fez, basicamente tinta spray barata. Eu desisti de tentar recuperar o carro. Só voltei a comprar outro aos 18. Passei 1 ano e meio planejando minha fuga, trabalhando como louco e economizando tudo. Aos 18, voltei ao mecânico do celeiro. Ele virou meu amigo. Me vendeu um Chevy Caprice State Wagon 79, bege, com madeira falsa nas laterais e engate. Motor trocado, ar-condicionado funcionando. Perfeito para morar dentro. Comprei na hora. Abri minha própria conta bancária. Não contei aos meus pais. Minha mãe abriu o correio e viu o documento antes de mim. Confrontou-me, eu arranquei da mão dela. Quando meu pai chegou, me jogou contra a parede. Exigiram que eu transferisse o carro para o nome dele como punição. Recusei. Ele tentou me intimidar fisicamente. Escondi o documento na casa de um amigo. 1 semana depois, ele me expulsou de casa. E eu fui. Carreguei minhas coisas, fui buscar o carro. Meu pai tentou exigir que eu trocasse o carro com minha mãe. Eu ri. Disse não. Ele surtou. Minha mãe tentou me convencer. Eu disse que nunca mais colocaria um carro no nome dele. Ela chorou dizendo, por que você não nos obedece? Respondi que eu era adulto e não escravo. Fui embora e nunca mais voltei. Morei no carro por 3 meses. Meu pai me perseguiu. Tentou me atropelar. Me procurou no trabalho. Passei a andar com um bastão de metal. Ele não suportava perder o controle. Isso destruiu lentamente. Depois, comprei um trailer velho, reformei com amigos, morei nele. Convenci um tio a me deixar no quintal. Meus pais descobriram. Me chamaram de ingrato. E o que fizeram depois quase os levou à prisão. Resumo, TLDR. Meus pais abusivos e narcisistas queriam que eu fosse praticamente um escravo. Roubaram meu primeiro carro. Tentaram roubar o segundo. Me expulsaram quando resisti. Meu pai tentou me caçar para me forçar a voltar. Vivi no carro para fugir deles. Mas ainda tinha mais. Meu pai confiscou meu primeiro carro quando eu tinha 16 anos. Tentou confiscar meu segundo carro também, mesmo eu já sendo adulto. E minha mãe apoiou tudo. Parte 2. Cerca de 1 ano depois de eu sair de casa, a velha Vista Cruiser da minha mãe bateu as botas. Então meus pais apareceram sorrateiramente de manhã cedo para roubar meu Caprice Wagon e usá-lo como substituto. Eles não se importavam nem um pouco com o fato de isso ser errado, porque, na cabeça deles, as minhas coisas eram deles. E o mundo tinha que concordar com isso. Eles eram bem explícitos sobre essa visão de paternidade. Meus pais invadiram o trailer e me cercaram antes mesmo de eu sair da cama. Meu pai colocou o pé no meu peito para me manter imobilizado enquanto minha mãe procurava minhas chaves. Eles simplesmente anunciaram que estavam levando o Caprice como novo carro deles, e que eu era só um moleque idiota que precisava saber seu lugar e obedecer, como antes. Meu pai, todo convencido, disse que eles estavam certos, eu estava errado, e que sempre seria assim. Pegaram minhas chaves e tentaram sair andando, enquanto meu pai dizia que esperaria o documento do carro na próxima vez que aparecesse. Eu só gritei para meu tio chamar a polícia. Ele odiava meu pai ainda mais do que eu. Dos 2 irmãos, meu pai era obviamente o filho dourado quando cresceram. Meu tio puxou a mãe deles, enquanto meu velho puxou o pai. Ninguém diria que eram irmãos de tão diferentes que eram. Meu tio odiava tanto a família que saiu de casa logo após o ensino médio. Tentou entrar no exército, mas problemas médicos impediram. Meus avós paternos morreram nos anos 80. Deixaram a casa para meu pai, e meu tio não recebeu absolutamente nada. Então ele construiu a própria vida e trabalhou numa empresa de engenharia até o último ano de vida. A polícia chegou, mas meus pais já tinham fugido com meu carro. Mesmo sabendo que a polícia estava vindo, eles saíram com aquele ar convencido. Meu pai ainda me lançou um sorriso maligno antes de sair dirigindo. Minha mãe parecia uma criança numa loja de doces ao volante do meu Caprice. Ela nunca tinha tido um carro com ar-condicionado antes, então estava completamente eufórica. Não foi difícil achar meus pais, eles simplesmente tinham ido para casa com o meu carro. Eu e meu tio fomos com a polícia até a casa deles, e os policiais forçaram a devolução do veículo. Não sei por que não foram presos, embora eu realmente quisesse que fossem. Mas os policiais deixaram bem claro que prenderiam se o carro não fosse devolvido. Meu tio confirmou o máximo de detalhes possível, porque ouviu parte da confusão quando meus pais roubaram meu carro da entrada da casa dele.
Ele disse ao meu pai para desistir e devolver o carro, porque daquela vez não ia dar certo para ele. Meu pai se recusou e tentou transformar tudo numa palavra dele contra mim, mentindo para a polícia e dizendo que eu estava voltando atrás numa promessa de dar o carro para minha mãe. Eu disse que era mentira e lembrei que ele já tinha roubado meu carro anterior, e que era exatamente por isso que eu fiz questão de não registrar o Caprice no nome dele e manter o documento longe. Meu pai perdeu completamente a compostura e começou a berrar que eu não era dono de porcaria nenhuma, que tudo era dele. Isso foi mais do que suficiente para os policiais entenderem a situação. Mandaram meus pais devolverem o carro. Eu mostrei o documento, estava somente no meu nome, e isso era o que importava. Meu pai me chamou de moleque chorão do caralho e jogou as chaves em mim com força depois de arrancá-las das mãos da minha mãe, que estava chorando. Eu consegui pegar as chaves sem nem parecer que tentei, o que só o deixou ainda mais furioso. Ele entrou em casa e ligou o som no volume máximo. Minha mãe praticamente gritava de desespero dizendo que eu estava levando o carro novo dela. Repetia que precisava mais do carro do que eu e berrava. Por que você não pode fazer só essa coisa por mim? Eu preciso do carro. Eu me recusei a falar com ela. Ela tentou me impedir de sair com o carro, mas a polícia a segurou pelo braço e atirou da frente. Mesmo com os vidros fechados, eu ainda ouvi os gritos dela enquanto ia embora. Naquela mesma noite, minha mãe voltou para tentar mais uma vez me convencer a entregar o Caprice. Tentou abrir a porta do trailer sem bater e depois começou a socar a porta porque estava trancada. Eu abri e disse que ela só queria um carro de graça, e que não seria o meu. Então ela foi lá fora, sentou no capô do Caprice e disse que não sairia dali até eu concordar. Eu disse para ela ficar à vontade e voltei para dentro. Fiquei jogando Super Nintendo e só saí na manhã seguinte. Achei que ela ainda estaria lá, mas felizmente não estava. Meu tio disse que a observou pela janela, ela ficou sentada no carro, chorando alto, por cerca de 1 hora, até perceber que eu não voltaria. Meu pai tentou consertar a Vista Cruiser sozinho. Não sei o que ele fez, mas quando tentou ligar o carro, pegou fogo e os bombeiros tiveram que ser chamados. Meu tio me contou que minha mãe ligou chorando e implorando para que ele pelo menos tentasse me convencer a emprestar o Caprice. Ele riu e disse que o carro era meu, a decisão era minha, e desligou. Sim, ela ainda veio me implorar de novo. Dessa vez, nem abri a porta. Disse que não me importava o quanto ela implorasse, o carro era meu e eu nunca daria nem emprestaria. Ela começou a soluçar alto, e então ouvi meu pai gritando meu nome do lado de fora. Eu não saí. Disse pela porta que estava armado se tentassem entrar. Meu tio chamou a polícia. Eles apareceram e proibiram meus pais de entrarem na propriedade. Eles não tiveram coragem de voltar por meses. Quando finalmente apareceram de novo, exigiram que eu voltasse a ser o motorista designado deles para o bar, como antes. Mandei irem se ferrar e pegarem um táxi. Acabaram usando a melhor amiga maluca da minha mãe por um tempo, até que isso destruiu a amizade. Depois de alguns meses, acabaram me convencendo a dirigir, mas só pagando. A satisfação de vê-los com cara de ódio enquanto me entregavam dinheiro para não correr o risco de dirigir bêbados foi maravilhosa. Depois de cerca de 1 ano, pararam de pedir e passaram a usar táxis. O próximo carro da minha mãe foi um trambolho laranja dos anos 70. Não lembro qual era. Depois que conseguiu, disse com amargura que não queria mais meu Caprice. Mas dava para ver que ainda ardia de raiva, porque ficava olhando para ele com desejo. Ela sempre gostou de peruas. Acho que herdei isso, porque a maioria dos meus carros também foram vagões. Sempre que andava no Caprice, ela parecia feliz e invejosa ao mesmo tempo. Espalhava-se no banco traseiro como se estivesse numa limusine. Tenho certeza de que, para ela, aquele carro deveria ter sido dela. O motor do carro laranja logo estourou, porque ela sempre dirigiu com o pé embaixo e meus pais eram mão de vaca. Depois ela comprou outra Vista Cruiser, acho que de meados dos anos 70. A partir daí começou a agir como se meu Caprice não fosse nada demais, mas claramente ainda desejava o carro, do mesmo jeito que uma criança deseja algo quando é proibida de ter. Por causa de tudo que meus pais fizeram comigo ter se espalhado, isso gerou vários confrontos familiares ao longo dos anos. Especialmente numa reunião de família em meados dos anos 90. Minha mãe chorava compulsivamente para tentar ganhar simpatia, principalmente quando o assunto era o carro. Dizia que só fez o que fez porque precisava do Caprice, e até chorou dizendo que não era demais pedir o carro, já que ela tinha me dado à luz e me criado. Uma prima dela deu um tapa nela e disse que ela era uma mãe horrível, e que se soubessem antes de tudo que eu passei na infância, teriam me tirado dos meus pais. Minha mãe saiu chorando. Meu pai usou isso como desculpa para me atacar, dizendo que eu ainda devia dar o Caprice para minha mãe por toda a dor que causei a ela. Eu só dizia não repetidamente, enquanto ele ficava cada vez mais vermelho, até parecer um palito de fósforo. Quando percebeu que todos estavam olhando e zombando dele, foi embora. Quanto mais velho eu ficava, menos eu aceitava as merdas dele. Era até divertido ver a ficha caindo repetidamente quando ele percebia que não podia mais me obrigar a fazer nada, enquanto eu ficava mais forte e ele mais fraco. Ele era grande, mas quase não se exercitava. Eu ia à academia com frequência. Ódio é um ótimo motivador. Cerca de 5 anos depois, o motor do Caprice já estava no fim. Eu podia trocar por outro V8 de desmanche ou comprar outro carro.
O Caprice já estava bem gasto, então troquei por um Yugo numa concessionária. Sim, péssima ideia. Era lento, apertado, sem ar-condicionado, com fios pendurados debaixo do painel. Diziam que era assim mesmo. Tudo nele quebrava. Fui zoado várias vezes. Me livrei dele o quanto antes e comprei uma Volvo Wagon, que era muito melhor. Pensei em dar o Yugo para minha mãe como piada, mas um colecionador estranho me ofereceu $100 por ele. Quando minha mãe viu a Volvo, tudo começou de novo. Ela praticamente babava pelo carro e chorou quando eu não deixei dirigir. Meu pai tentou bancar o gorila e exigir que eu desse o carro a ela, até que eu o segurei pela camisa e disse para ele me dar um motivo. Ele me olhou e recuou, derrotado. Minha mãe gritava para ele me colocar no meu lugar enquanto iam embora. Depois ela apareceu exigindo a Volvo. Eu disse que ela já devia saber que não podia mais me forçar a nada. Ela teve outro ataque dramático no capô. Um policial apareceu. Não sei quem chamou, mas ela deve ter contado uma história convincente, porque o policial veio batendo na porta e mandando eu pedir desculpas. Quando expliquei tudo, na frente dela, o policial ficou horrorizado. Ele pediu desculpas e disse que ela tinha sido muito convincente. Ela nunca mais pediu para dirigir minha Volvo. Infelizmente, em 1999, meu tio foi diagnosticado com câncer de pulmão. Fumava um maço por dia e odiava médicos. Já era tarde demais. Ele não quis tratamento, só analgésicos. Viveu até o ano 2000. Depois que morreu, deixou tudo para mim. Meu pai ficou furioso, mas sabia exatamente o porquê. O irmão o odiava. Nunca tentou contestar o testamento. Com o tempo, meu pai parou de mexer comigo. Eu já era maior e mais forte do que ele jamais foi. Ele só restou zombar e gaslighting. Isso nunca aconteceu. Você devia ter feito melhor. Hoje, meus pais estão mortos e enterrados. E eu não sinto nada. Não havia herança. Tudo foi vendido para pagar o asilo. E eles odiavam estar lá. TL, doutor. Meus pais narcisistas queriam que eu fosse escravo deles e que qualquer carro meu fosse deles. Roubaram meu primeiro carro, tentaram roubar o segundo, mentiram para a polícia e nunca mudaram. Agora estão mortos e enterrados, e estou aliviado por estarem fora da minha vida.